E certamente falando sobre essa comunicação que tem que ser mais bem-humorada, mais humanizada, informal, justamente com o objetivo de aproximar o consumidor com a comunicação leve e verdadeira, principalmente. Bom, nós vamos sair agora da comunicação e passar a falar sobre a digitalização dos meios de pagamento. A Rosana até mencionou aqui empresas, marcas que estão recebendo com criptomoedas, né? Deu um spoiler. Pois é, nós vamos falar sobre esse assunto agora. E quais os impactos que essa evolução toda aí traz nas joalherias? Vocês acompanharam, especialmente nesses 2 últimos anos, que houve um boom na aceleração digital nos serviços financeiros, assim como em outros setores, não só nos financeiros, outros que tiveram, então, essa necessidade de reestruturar os seus produtos, os serviços, com estratégias muito mais modernas e priorizando, muitas vezes, as soluções online, oferecendo, dessa forma, uma melhor experiência para o cliente. Bom, para falar, então, sobre esse assunto, sobre toda essa evolução digital nos meios de pagamento, o impacto das carteiras digitais, as novas ferramentas de fidelização e como as joalherias podem se beneficiar desse novo cenário na gestão do seu negócio, nosso próximo convidado é estrategista, apaixonado por inovação, com mais de 30 anos de experiência em transformação digital, marketing, desenvolvimento de produtos e consultoria gerencial, focado em tecnologia e varejo financeiro, com a carreira consolidada em empresas como Mastercard, Banco Itaú, Accenture, entre outras empresas. Também tem um amplo conhecimento na dinâmica da indústria de pagamentos, além de sócio da Boanerges e Companhia Consultoria, diretor executivo da Masaltec Consultores, mentor em startups e investidor anjo. Então, nós vamos receber agora, com uma salva de palmas, nosso próximo convidado, Ernesto Raikevich. Seja bem-vindo! Desejar um bom trabalho para você. Por favor, aqui, olha, para passar os seus slides. Alô? Ok. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouco aí dos meus conhecimentos com vocês e, evidentemente, provocar cada um de vocês com todo esse mundo de inovações que a gente já está vivenciando, coisas inimagináveis que vêm pela frente. Acho que a Rosana já conseguiu abordar super bem aí esse início, já dando alguns spoilers sobre coisas que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas o mais importante é provocar, né? Quer dizer, imaginar para onde estamos indo, daquilo que dá para se prever, né? Porque não é tão fácil assim fazer previsões sobre o que vai acontecer amanhã, que dirá hoje no final da noite. Bom, já fui apresentado, agradeço, mas o mais importante, networking, relacionamento é tudo. Então, coloquei aqui o meu QR Code, né, que dá direto para o LinkedIn, para facilitar aí a nossa futura relação, qualquer contato posterior que vocês queiram ter, qualquer aprofundamento. Então, estamos usando já uma das tecnologias que estão no nosso dia a dia em serviços financeiros para viabilizar isso. E eu resumiria a minha carreira, eu diria assim, uma das minhas principais competências, numa única palavra: paixão, né? Eu sou apaixonado por inovação. Eu tive a oportunidade muito gratificante de sempre trilhar experiências profissionais no mundo que eu sempre gostei, né? Então, acompanhei vários momentos aí do crescimento da indústria de serviços financeiros aqui no Brasil, desde a minha época de consultoria. Tive a oportunidade de estar do outro lado da mesa, em grandes bancos como Itaú, empresas como a Mastercard, empresas de segurança digital, falando de coisas, trabalhando com coisas incríveis, né? Que tem tudo a ver com o atual momento que a gente está vivendo. E onde tudo começou, né? Não vou aqui contar toda a história da moeda, né? Mas a joia, né? O ouro, né? Ele teve o seu grande papel, né? As moedas lá no início, né? Não vou contar tudo até chegar ao meio de pagamento atual, mas o que é importante
é que joias e meios de pagamento sempre estiveram muito próximos. Mais recentemente, nas últimas Olimpíadas aqui no Brasil, foi quando as empresas, a indústria de meios de pagamento, começou a testar o uso de joias também como instrumento de pagamento. Ou seja, o anel permitindo fazer pagamentos e transações sem contato, as pulseiras, né? E que hoje é uma coisa quase que pré-histórica, né? Que a coisa avançou muito desde então. As joias continuam sendo um importante ator nesse processo, mas casos de uso se multiplicam e estão sempre sendo se inovando a cada dia. E não é à toa que metais e pedras preciosas se tornaram variantes dos cartões de crédito, né? Então, hoje, a forma como os próprios cartões segmentam a oferta, né? Cartão Gold, Silver, Gold, Platinum, e não faltam pedras preciosas aí para ajudar a essa visão de segmentação. Então, vou começar a falar sobre a digitalização versus a desmaterialização e qual o impacto disso no dia a dia de cada um de nós, como pessoas físicas, como empresas, como isso está impactando efetivamente o nosso dia a dia. Eu gosto de começar dando um exemplo de uma propaganda do mini cassete Philips nos anos 70, que já dizia que, olha, o mini cassete vai à escola, faz camping, ensina inglês, transmite declarações de amor, ouve discursos de posse, ajuda a tocar violão, isso sem perder aquela mania de ser prático, jovem, informal. Bom, a desmaterialização não é simplesmente a extinção, a eliminação de algo material, mas a substituição de algo físico por algo ainda mais eficiente, baseado em informação e dados. Um outro bom exemplo do nosso dia a dia é a própria instituição financeira, o banco, né? Desde aquela visão tradicional do banco, a fila do caixa do banco. Aqui tem uma propaganda do primeiro caixa eletrônico Itaú, que foi criado em 1980. O Itaú, com seu produto, o Itaú Cheque, ainda no final dos anos 70, eu não era nascido nessa época, talvez nenhum de vocês, mas alguns devem se lembrar de algo absolutamente pré-histórico como isso naqueles anos. E tem um slide, né, que eu gosto de mostrar, que ele é muito impactante. Se a gente pegar o nosso celular e todos os aplicativos que nós temos dentro desse celular, que substituíram equipamentos físicos, desde uma televisão, um gravador, um fax, um scanner, um livro, um relógio, um termômetro, e por aí vai, GPS, etc., 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 se a gente simplesmente imaginar quanto cada um desses equipamentos físicos, desses dispositivos, custavam no seu lançamento, estamos falando em mais de $1 milhão em equipamentos que foram desmaterializados, que se transformaram em algo virtual, que está dentro do celular, que está dentro aqui do meu bolso. E tem uma frase, né, o Jorge Paulo Lemann, há um ano e pouco atrás, ele participou de um evento em que ele se autodefiniu como um dinossauro apavorado. Ele falou que ele vivia num mundo aconchegante de marcas antigas, volumes grandes, nada mudava muito, e você podia só focar em ser mais eficiente, tudo ficava bem. E, de repente, nós estamos sendo disrupted, né? Cada vez mais a gente ouve a palavra disrupção. É uma palavra nova, mas extremamente impactante, que, se você vai a um supermercado, você vê centenas de novas marcas na prateleira. O cliente não quer mais sair de casa, ele quer tudo entregue na casa dele. Em cerveja, nós tivemos esses novos tipos de cerveja chegando, como cerveja artesanal, a Kraft Heinz tendo que mudar radicalmente o seu modelo de operação, e por aí vai. Eu acabei eliminando alguns slides, infelizmente, por questão de tempo, mas é aquela clássica visão das empresas que existiam até poucos anos atrás e que praticamente
desapareceram, perderam a sua relevância. Eu estava hoje comentando com uma amiga no almoço, eu trabalhei por 9 anos numa empresa chamada Gemalto, não há nenhum problema em mencioná-la, que era a líder mundial em segurança digital. E eu, sendo responsável pela área de marketing, comunicação para toda a América Latina, eu dizia sempre com muita tranquilidade, a gente não precisa se preocupar com esse fenômeno da disrupção. Nós somos uma empresa extremamente inovadora. Estamos no ranking das 10 empresas mais inovadoras do mundo. Quando eu falo segurança digital, essa empresa que eu falei agora, Gemalto, ela era responsável em fabricar os cartões com chip, que cada um de nós ainda carrega nos nossos bolsos, o chip do celular, aquele chip que está dentro dos passaportes, toda a evolução disso para o mundo virtual, como as carteiras digitais. Nossa, preocupar-me com ser atropelado por isso? Bom, faltou isto para a empresa ter quebrado e ter virado uma blockbuster em 2018. Por N razões, o mundo físico foi atropelado pelo mundo pelo mundo digital, porque já existe uma palavra chamada figital, né? Figital, que é mistura de físico com digital, mas enfim. E a empresa quase quebrou. Ela só não quebrou porque ela foi incorporada por uma outra gigante francesa chamada Thales, de segurança aeroespacial, e que é também uma das líderes globais em temas de segurança digital. E conseguiu se reerguer. Não teve o fim de uma blockbuster ou de tantas outras empresas aqui que a gente conhece, que não tem mais relevância hoje. E esse slide, obviamente, ele resume de uma forma muito gráfica, né, o impacto de uma Netflix, Spotify, YouTube, Word, né, com a máquina de escrever, os classificados jornais através do LinkedIn, Wikipedia, e o WhatsApp, Instagram, Pinterest, e por aí vai, não tem nem TikTok aqui ainda, mas, enfim, e por aí vai no nosso dia a dia. E, finalmente, nós chegamos no ponto, né, na discussão que nós vamos elaborar um pouco mais nessa apresentação, da desmaterialização dos serviços financeiros. Então, quando a gente vê essa evolução do ser humano, né, em que tudo começou, quando a gente fala em meios de pagamentos, com o Diners Club nos anos 50, como um cartão de papel, até as carteiras digitais de hoje, que também estão evoluindo muito devido à modernização e novas ferramentas que começam a ser disponibilizadas no mercado, essa evolução ela não tem fim. A pandemia, ela, sem dúvida, acelerou uma série de tendências e processos que estavam em desenvolvimento, migrando para uma economia cada vez mais cashless. Tudo o que aconteceu durante a pandemia, originalmente se imaginava que iria levar 5 a 10 anos para serem implementados. Então, várias mudanças de hábito, de comportamento no uso do dinheiro, de meios de pagamento, foi extremamente acelerado por consequência da pandemia. O comércio eletrônico ele cresceu de uma forma avassaladora, trazendo consigo o meio de pagamento mais usado, o cartão de crédito. O dinheiro foi substituído pelo cartão, outro meio de pagamento, até por questões de higiene, por exemplo. A preferência, né, por uso do cartão com NFC, por aproximação, ou carteiras digitais para evitar risco de contágio. A inclusão financeira e digital, milhões de novos entrantes para o mundo bancário, para o mundo eletrônico. Sem dúvida, a própria pandemia também criou um mecanismo de aceleração do uso do dinheiro eletrônico através dos programas sociais, né? Quer dizer, isso fez com que cada vez mais novos entrantes puderam se incluir, né? Aumentando, potencializando aí a inclusão financeira. O dinheiro de plástico evoluindo, então a adesão às carteiras digitais, como o Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e por aí vai, ela chega hoje a 89% dos brasileiros, continua evoluindo, eu não vou entrar aqui em detalhe, que ele mostra a evolução de 2018 a 2022, tanto do pontos de venda no mundo e na América Latina, o comércio eletrônico, os meios de pagamentos utilizados. Finalmente, chegamos às criptomoedas. Infelizmente, também por questão de tempo, não dá para a gente entrar muito em detalhe explicando isso, mas é algo
que o interesse nas ferramentas de pagamento emergente, como as criptomoedas, está aumentando à medida que as empresas e instituições financeiras procuram maneiras de permanecer competitivas. O Brasil ele lidera o mercado da América Latina com um salto de quase 405% no volume de processamento de pagamentos apenas no primeiro trimestre do ano passado. Daqui a pouco eu vou elaborar um pouco mais sobre criptomoedas, blockchain, etc., dentro do nosso mundo. O real digital, outro ponto importante, os governos eles também estão cada vez caminhando cada vez mais rápido no sentido de criar suas próprias moedas digitais. Nós, no Brasil, através do Banco Central, estamos muito evoluídos em relação a isso. 80% das autoridades monetárias do mundo estão já fornecendo a tecnologia, anunciando medidas voltadas para a regulação do mercado de criptomoedas, que era a grande questão, que era o grande ponto que vem sendo muito discutido, como esse mercado vai ser regulado, vai ser controlado, já que a base do modelo do blockchain é justamente não ter governos atuando, né, em cima desse mecanismo. O Brasil está desenvolvendo sua própria moeda digital, né, o chamado CBDC, Central Bank Digital Currency, em inglês. Então, o real digital vai ser uma extensão da moeda física, sendo totalmente regulado pelo Banco Central, rastreável e 100% seguro. E a principal diferença entre a criptomoeda e o real digital é que, na criptomoeda, as transações elas não são verificadas por uma autoridade central. E é para isso que nós estamos caminhando. Eu vou entrar um pouco em detalhe para que vocês entendam, né, o contexto dos cartões, dos meios de pagamento no Brasil, como era antes, como está hoje, para onde estamos indo. Então, se olharmos no passado, havia um mix muito grande de meios eletrônicos e não eletrônicos. Então, quando a gente fala em meios de pagamento, nós tínhamos os cartões, as trilhas mais usuais, o débito, o crédito, o cartão de loja, cartão de rede, baseado em transações eletrônicas, o cheque na fronteira entre o eletrônico e o não eletrônico, e o dinheiro, claro, baseado em transações não eletrônicas. Quando a gente olha também os pré-pagos, com uso restrito, uso amplo, vouchers em papel, como bilhete de transporte, vales em papel, etc. E, finalmente, outros, como transferências eletrônicas, DOC, TED, débito automático, boletos, faturas, carnê, fiado e outros. Como nós estamos hoje? Hoje, os meios eletrônicos eles vêm evoluindo e ocupando cada vez mais espaço. Então, quando a gente fala em meios de pagamento baseados em transações eletrônicas, estamos falando das carteiras e contas digitais, incluindo aí o chamado Card on File, que é a assinatura em arquivo, os tags em veículos para pagamento de pedágios, combustível, estacionamento, etc., os pagamentos móveis através de celular, através chamados wearables, dos vestíveis, comentei do anel e da pulseira, e pagamentos invisíveis e pagamentos instantâneos, que o Pix é o melhor representante para isso, também vou comentar em seguida. Na fronteira entre o eletrônico e não eletrônico, cheque, praticamente cheques e vouchers em papel, o ticket de restaurante, etc., em papel, praticamente desaparecendo no dia a dia do consumidor, e o dinheiro caindo em participação. E quando olhamos para o futuro, para onde estávamos indo e como a pandemia efetivamente nos impactou, nós estamos efetivamente avançando nas carteiras, contas digitais, nos mobile payments, os chamados pagamentos invisíveis, que a gente nem percebe que a gente está pagando. Acho que um excelente exemplo disso é o próprio Uber, né? Que você entra, vai, se limita a dar bom dia, boa tarde, bater um papo com o motorista e ir embora, e não precisa se preocupar com o pagamento, porque você sabe que ele vai ser lançado de alguma maneira numa conta digital. A criptomoeda, os CBDCs, a biometria, a blockchain, que não são meios de pagamento, mas tecnologias que viabilizam novos formatos. E aí uma série de perguntas. Estamos rumando para uma cashless, uma sociedade sem dinheiro em algum momento? A pandemia ela ajudou ou atrapalhou esse processo? Esse processo de mudança será gradual ou disruptivo? Quem ganha e quem perde nesse processo? Que impactos podemos esperar
de e para os vários agentes, consumidores, varejistas, bancos, fintechs, bandeiras, reguladores. Tudo isso está sendo impactado, está sendo mudado a cada dia. O fato é que amanhã nós não teremos mais uma realidade parecida com a que temos hoje. Quais são as principais tendências que estão alavancando o uso de meios eletrônicos de pagamentos no Brasil? Sem dúvida, uma ação direta do regulador, do Banco Central, atuando como nunca, criando uma nova trilha eletrônica de pagamento, que é o Pix, em condições de competir em facilidade e custo com o dinheiro em espécie. E também facilitando a entrada de novos competidores, potencializando a competição em arranjos de pagamento atuais, aumentando a oferta de cartões e várias outras soluções no mercado, sempre com o grande objetivo de diminuir o custo do meio de pagamento em si para todo o ecossistema. Maior competição com menor custo. Finalmente, a inclusão financeira da sociedade em um ambiente cada vez mais digital, com uma melhor experiência para o usuário final. Também estimulada pelo Banco Central em sua agenda, tem a famosa Agenda BC, muito conhecida, que está falando de como isso tudo está evoluindo, mas vinda principalmente da mudança de comportamento e a entrada de novas gerações no mundo de serviços financeiros já com hábitos digitais nativos. Evidentemente, se cada um de nós hoje tem um nível de exigência muito diferente do que nós tínhamos anteriormente, o que dirá as novas gerações, os nossos filhos? A falta de, digamos assim, a ansiedade pelo imediatismo. Não dá mais para conviver com o modelo de serviços financeiros que os grandes bancos ou os bancos que não estão conseguindo se adaptar à realidade do banco digital, isso tudo não atende mais à necessidade do mercado de uma maneira geral. A demanda, ela encontra hoje uma grande oferta para atendê-la, com centenas de carteiras digitais que rodam não somente em smartphones de última geração, mas também naqueles mais básicos, permitindo acesso a consumidores praticamente de qualquer classe social. E, finalmente, o aprimoramento das ferramentas de segurança. Então, tecnologias como a inteligência artificial, machine learning, nuvem, etc., novas técnicas, novas tecnologias de biometria, que justamente aceleram, melhoram a experiência para o usuário final e dando maior segurança e ou percepção desta segurança. Os cartões, eu não vou entrar muito em detalhes dos números, mas apenas para mostrar para vocês como a gente está realmente evoluindo, mas os cartões ainda são um grande destaque em volumes. Em 2021, estamos falando em 2,7 trilhões de reais transacionados, né? Os cartões de crédito, eles totalizam quase 60% do total movimentado, ainda é o instrumento de pagamento de maior peso no consumo privado nacional. 80% da população brasileira acima de 18 anos possui algum meio eletrônico de pagamento. Então, entre os portadores de cartão de crédito, 95% usa o cartão de crédito todos os meses, 57% usa pelo menos uma vez por semana e 53% usa a nossa grande jabuticaba, né, que é o parcelado lojista sem juros todo mês, que é a grande realidade aqui do mercado brasileiro quando se compara com o mercado mundial. E, por outro lado, está trazendo ainda mais oportunidades para o nosso mercado e para o segmento de vocês, inclusive, o segmento joalheiro, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Pagamentos instantâneos. O Pix ele já faz parte do consumo do brasileiro. Então, se a gente olhar pelo lado dos consumidores, 40% dos consumidores já usam Pix nas lojas físicas. E, se a gente olhar sobre a visão do lojista, os varejistas, 70% já aceita Pix em suas lojas físicas, acima das carteiras digitais, como Apple Pay, Mercado Pago, etc. Por outro lado, apesar do número incrível, né, do crescimento das transações com Pix no nosso dia a dia, ainda uma pequena parte dessas transações elas são de consumo. A grande maioria das transações de Pix elas não se referem ao consumidor, ao consumo final da pessoa física, e sim a transferências entre pessoas, o peer-to-peer, P2P,
consumo intermediário, B2B, e salários, benefícios e acertos, que é o chamado B2P. Então, ainda há uma fronteira, há uma oportunidade enorme a ser desbravado, que vai ser o uso do Pix como meio de pagamento no consumo. E eu vou mostrar também como isso está acontecendo, como isso está avançando e como isso vai se tornar uma realidade muito rapidamente. Se a gente olhar, né, as duas tortas, né, em 2021, que se prevê para 2030, na evolução dos principais meios de pagamento no Brasil, e o percentual de participação no consumo das famílias, nós temos, até agora, cerca de 45% com os cartões de crédito, 25% ainda em dinheiro, 2% no Pix, não monetário e outros, que podem ser transações, transferências de fundos, etc., com cerca de 28%, e a evolução disso para 2030, há um potencial para o Pix, para alcançar entre 14% a 24% do cenário mais provável do consumo privado até 2030. Então, o dinheiro que já foi o meio de pagamento mais dominante vai caminhar para se tornar acessório, convivendo com todos os demais meios de pagamento, restrito a aspectos culturais e informalidade. Cartões vão continuar crescendo, mas o Pix deve se consolidar, pelo menos até 2030, como o segundo principal meio de pagamento, ocupando espaço tanto do dinheiro quanto dos cartões. Por outro lado, o Pix não para de evoluir, né? E isso tira o sono de toda a indústria, né? Se já tira o sono próprios bancos, porque o Pix contribuiu muito para a redução dos custos bancários, reduzindo drasticamente DOCs e TEDs, por exemplo, nas transferências entre pessoas, ele também vai mexer com a realidade dominante que nós temos hoje do universo de cartões de crédito, meios de pagamentos, o mundo dos adquirentes, a partir do momento em que, em breve, nós vamos ter o Pix garantido, que vai permitir, por exemplo, o parcelamento de compras ou o diferimento do débito, tal e qual a gente tem hoje com o cartão de crédito. Então, eu vou usar o Pix no restaurante, eu vou usar o Pix na joalheria, eu vou usar o Pix na loja, para pagar um consumo meu, e aqui não vai ser debitado imediatamente na minha conta corrente. Então, o meu banco, seja ele digital ou tradicional, ele vai me oferecer o Pix, permitindo que ele seja debitado todo dia 20. Então, mesmo o fluxo de caixa, mesmo a gestão que eu tenho hoje com o cartão de crédito, eu vou passar a ter com o Pix. E, para o ecossistema, se torna muito mais barato, porque você não tem a figura do adquirente, a famosa maquininha, né, os intermediários que, enfim, que tem um componente enorme no preço, né, no custo daquela transação. Então, o Pix ele vai, com certeza, tomar uma parte grande dessa pizza aí dos cartões, né, através dessa oferta. Isso é algo que, sem dúvida alguma, está tirando o sono do mercado de bandeiras e do mercado de adquirência. Também estamos falando do Pix offline, então uma espécie de cartão de pagamento que pode ser usado para movimentações sem conexão com a internet, que é uma coisa básica para um Pix ser bem-sucedido hoje. O Pix por aproximação, então, zero de problemas de lançar uma experiência de uso tal e qual a gente já tem com cartão hoje no Apple Pay, no Mercado Pago, no PicPay, etc. Eu posso fazer tudo isso também usando o Pix, debitando hoje ou de forma diferida na minha conta corrente. O Pix como transações internacionais, esse ponto interessantíssimo, porque, da mesma forma como no Brasil a gente avançou muito com o pagamentos instantâneos, ou seja, o Pix, o mundo inteiro também está avançando muito nisso. Cada país com as suas características, com as suas tecnologias, mas aquilo que as bandeiras sempre foram as grandes responsáveis em garantir uma experiência única de uso, né? Quando a gente usa o nosso cartão X, no Brasil, na Austrália, na Indonésia, nos Estados Unidos, a experiência é rigorosamente a mesma. Isso, em breve, a gente vai ter a mesmíssima experiência em usar pagamentos instantâneos que vão falar entre si, entre todos os mercados do mundo. E o débito automático no Pix. Então, também vai haver, essa função já vai ser liberada no segundo trimestre aliás, ela
já foi liberada, né? Então já permite o débito de um valor diretamente da conta do pagador, segundo o mesmo princípio. Eu vou comentar também alguns exemplos em seguida. O dinheiro, como meio de pagamento, deve se aproximar dos patamares dos países mais desenvolvidos. Então, se hoje o Brasil, como comentamos antes, 25% das transações são feitas com dinheiro, Estados Unidos já são 12%, Canadá 5%, Noruega 4% e outros países inferiores a 10%, inclusive países já com uma agenda para a eliminação do dinheiro como meio de pagamento. A previsão é que, no Brasil, o dinheiro deve ficar abaixo dos 10% nos próximos 10 anos. E aí vem uma grande pergunta, né? E o próprio fim dos caixas eletrônicos. Na verdade, os caixas eletrônicos eles estão se reinventando para serem cada vez mais um grande supermercado, uma grande vitrine para oferecer novos serviços e produtos. Mas, evidentemente, o caixa eletrônico ele também se tornou hoje um ponto, digamos assim, de risco muito grande, né? Eu queria saber se alguém aqui se sente confortável cada vez que vai sacar dinheiro no caixa eletrônico. Eu não me lembro a última vez que eu saquei dinheiro em caixa eletrônico. Primeiro, que eu praticamente não uso dinheiro. E, segundo, que eu prefiro hoje ir no supermercado, fazer uma compra e, através do Pix, usar o famoso saque Pix. Quer dizer, eu faço uma compra e saco o dinheiro na boca do caixa eletrônico, do caixa do supermercado, no valor que eu quero. Em geral, 50, 100 reais, 150 reais, não mais do que isso. Então, o próprio modelo do caixa eletrônico está sendo redesenhado, né? Ainda tem um papel importante, mas é um investimento que cada vez mais está sendo questionado pelo segmento financeiro. Criptomoedas, como comentamos antes, eles começam a ser usadas como pagamentos, já existem vários testes em andamento a nível global, até de pagar com criptomoeda, por exemplo, no McDonald's lá fora, PayPal passando a aceitar pagamentos em Bitcoin nos Estados Unidos, né, o McDonald's, como eu acabei de comentar, a Visa também aceitando o Bitcoin como forma de pagamento, e um bom exemplo recente que foi anunciado, a Monte Carlo, usando aí uma solução da Foxbit Pay, para aceitar pagamentos com Bitcoin, né? E isso é possível através de soluções muito parecidas com as carteiras digitais, né, em que o lojista, de um lado, ele faz a venda, o cliente, com o seu celular, ele lê um código QR Code do lojista e aquilo é debitado automaticamente da sua conta de Bitcoin ou da moeda digital que seja, que ele tenha. Então, isso é um tema que está cada vez mais sendo testado a nível global. E outro ponto muito importante é mostrar que as atividades de pagamento no mercado como um todo, cada vez mais estão sendo vistos como deveriam sempre ser, meio, e não como um negócio em si. Então, a atual dinâmica do mercado de cartões ela está sofrendo, né, falamos aí do Banco Central, de todas as atividades, o aumento da competição das fintechs com novos nichos, com oportunidades super bacanas aí de mercado, sofrendo pressão para a redução dos custos para o varejo. As receitas, cada vez mais, elas vão ser complementadas por novos serviços financeiros e não financeiros. O Pix garante essa interoperabilidade, com o Banco Central tendo um papel central nesse processo, desintermediando e reduzindo os custos para a cadeia. E tem novas oportunidades, ou, quem sabe, uma roupagem para velhos casos de usos, como o Buy Now, Pay Later, que eu vou também mencionar no slide daqui para frente. E trazendo inclusão financeira, como já foi dito várias vezes na minha apresentação, um acesso a crédito com juros menores, o aumento do PIB, melhor experiência do usuário, menores custos, ou seja, benefícios para todo o ecossistema da nossa comunidade. E, obviamente, tudo isso está sendo cada vez mais testado por todas as nossas, como eu vou dizer, nossas ferramentas ou as nossas as aplicações, né, os aplicativos, perdão, que a gente usa, né, Netflix, Spotify, Amazon, mobilidade, carteiras digitais, hospedagem, refeições, ou seja, pagamento cada vez mais visto como meio e não como um negócio.
Não podemos deixar de falar do potencial do Open Finance e do Open Banking, o que vem pela frente, que é muito mais do que simplesmente o consentimento do usuário para o uso de seus dados e de suas informações, mas a possibilidade de novos modelos de negócio de uma forma muito mais ágil. Eu dei o exemplo do caixa eletrônico há pouco. Hoje mesmo eu li uma entrevista de um grande fornecedor que ele fala que ele quer agora oferecer para um cliente de um banco, do banco A, que quando ele acessa o caixa eletrônico, apareçam através de um único cartão ou de um único... hoje já pode fazer transação de caixa eletrônico sem cartão, né, ou com a tua biometria, ou com o teu celular, mas você poder consultar de uma forma agregada todas as informações que você tem em todas as instituições financeiras e não financeiras, de uma forma integrada, e, com isso, ter uma melhor oferta de valor para o cliente final. Então, o consentimento e compartilhamento de informações é só o começo, é só a ponta do iceberg. Não se limita a surfar a onda do consentimento do usuário, mas padroniza a forma de integração entre esses agentes financeiros, bancos, corretoras, instituições de pagamentos e não financeiros, como varejistas, redes sociais, indústrias, permitindo a entrada de novos players nesse ecossistema, novos produtos, soluções, e viabiliza a formação e atuação em modelos de ecossistema envolvendo diferentes agentes dessa cadeia. Tudo isso de uma forma gradual e evolutiva, de acordo com a agenda do Bacen. Por outro lado, essa explosão de carteiras e contas digitais deve passar por uma depuração, né? Então, quando a gente fala em conta digital, estamos falando, ela é a base para a guarda de recursos e acesso a serviços financeiros, como pagamento de contas, transferências de crédito, e a carteira digital é um instrumento de pagamento que pode ou não estar vinculado a uma conta digital. São vários exemplos que nós temos por aqui no mercado, desde bancos bandeiras, adquirentes, players e varejo, né? RappiPay, Ame Digital, PicPay, IT do Itaú, Masterpass da Mastercard, Mercado Pago, etc. Mas o fato é que hoje nós já temos mais de 600 carteiras digitais no Brasil. Eu gosto sempre de dizer que hoje o mercado e os provedores de tecnologia já oferecem soluções para você ter o seu banco para chamar de meu, né? Eu posso criar o Ernesto Pay, disponibilizar diversos serviços básicos, todos nós conhecemos vários exemplos, mas qual pode ser efetivamente o meu diferencial em relação a outros? Então, é muito importante que, por um lado, a tecnologia hoje ela evoluiu de forma a viabilizar, facilitar ainda mais essa integração digital, essa entrada aí de novos participantes, como eu falei, financeiros e não financeiros nesse modelo, mas vai passar por uma depuração. Em algum momento, a gente vai ter, não 600 diferentes carteiras digitais, mas algumas que vão oferecer uma infinidade de produtos e serviços. Como comentei, quer dizer, uma nova onda de transformações disruptivas estão vindo a caminho, com novos meios, devices, processos, né? Os bancos digitais, os neobanks, eles movimentando o mercado com novidades em produtos, serviços e abordagens. Então, essa semana mesmo, o Benchimol, da XP, no evento, lá no Experts XP, ele deu uma entrevista e falou, olha, eu não conheço nenhum cliente com conta nos bancões que esteja feliz, né? E alguns outros exemplos. XP, o C6, por exemplo, oferecendo uma tag em que, na hora que eu entro numa rodovia, eu posso contratar um seguro para o meu carro apenas durante o tempo que eu estiver naquela rodovia, pagando R$5. O Banco Inter oferecendo cashback quando o cliente antecipar a sua fatura. Nubank permitindo agendamentos de Pix. BS2 se consolidando como o primeiro banco digital PJ especializado em PMEs. Ou seja, a cada dia tem um novo entrante oferecendo algo inovador em que os grandes bancos, por outro lado, têm uma maior dificuldade de oferecê-los. Cada banco tem tido a sua própria estratégia. Por exemplo, o Bradesco ele criou várias marcas para focar de uma forma independente em públicos distintos. O Itaú tem feito coisas parecidas, quer dizer, está todo mundo, de alguma maneira, se reinventando aí para atravessar esse novo modelo de negócio. Eu mesmo, recentemente,
tive um problema com o meu grande banco tradicional, uma prosaica transação de pagamento de cartão de crédito, né, num valor muito maior que o limite que eu tenho, que eu precisava de um limite emergencial, porque eu queria simplesmente usar aquilo que eu tenho a meu favor. Queria ganhar milhas, quero usar aquele cartão, que pode ser um Mastercard Black ou um Visa Infinite, para ter acesso a toda aquela sorte de benefícios adicionais, sala VIP, seguros internacionais, etc. Mas o banco... E eu estou com o dinheiro lá disponível. O dinheiro está lá. Olha, o dinheiro para comprar o que eu preciso comprar já está na minha conta, mas eu não quero pagar com débito na conta corrente. Eu quero pagar através do cartão de crédito. Simples assim. Não pode. Eu consegui resolver esse mesmo problema com um dos bancos digitais imediatamente usando o meu celular. Não precisava nem perder meu tempo falando com o gerente da minha conta. Então, este modelo, essa mudança de mentalidade, ela tem que ser ainda muito trabalhada no nosso mercado. Os neobanks eles devem continuar avançando em outros serviços financeiros diferenciados e também com oportunidades no público PJ, que ainda é pouco assistido por essas inovações. A própria escassez de capital atual ela deve ser revertida nos próximos anos. Né? É muito fácil a gente falar, olha, a bolha está explodindo, olha quanta fintech está quebrando. Não é bem assim. Né? Quer dizer, tem modelos de negócios que se justificam, tem outros modelos que não se justificam tanto. Né? Quer dizer, tem bancos digitais que até hoje, por mais que estejam tendo um faturamento enorme, um crescimento enorme, mas ainda não conseguiram ser minimamente rentáveis. Isso está sendo, evidentemente, observado pelo mercado. A tecnologia e a digitalização elas criaram oportunidades para o surgimento de novos players em todos os setores da economia. Marketplaces financeiros, né, antiga páginas amarelas, digamos assim, né, elas devem se tornar um canal de distribuição de serviços muito relevante. São vários tipos de atuação. O mais importante é perceber o foco dessas empresas como canal de distribuição de produtos e serviços financeiros, e aí vem uma oportunidade incrível para o setor joalheiro. Hoje, segundo a Fintech Report, já existem pelo menos 142 fintechs somente com ofertas diferenciadas de crédito. Há um exemplo que é que eu também comentei um pouco antes, que é o chamado Buy Now, Pay Later, né, que virou uma febre a nível global, porque, por incrível que pareça, no mundo inteiro nós não temos o parcelado, por isso que eu falei anteriormente da nossa jabuticaba brasileira, mas o modelo do parcelamento sem juros que a gente tem aqui no cartão de crédito não é uma realidade lá fora, praticamente nenhum país oferece isso hoje. Aí alguém chegou e descobriu, vamos fazer um Buy Now, Pay Later, que eu vou, basicamente, a própria PayPal entrou nisso, a Apple entrou nisso, tem vários fornecedores, vários provedores dessa solução a nível global, vários deles entrando no Brasil, inclusive, mas que permite, por exemplo, você comprar... Tem vários focos, né? Mas basicamente é focado no jovem, naqueles que têm limite de crédito baixo, né? Ou seja, eu vou comprar uma televisão, vamos falar de uma outra coisa, eu vou comprar uma televisão de LED de R$5.000, e aquilo consome todo o meu limite de crédito do meu cartão, então, durante 10 meses, eu não vou poder usar o meu cartão para nada. Então, a ideia é trabalhar com esse público, permitindo que ele pague uma determinada compra, por exemplo, em 4 vezes, com uma agenda de débito diferenciado daquilo que a gente está acostumado hoje. Então, ele vai pagar em 4 vezes, ou seja, uma no ato, a segunda parcela em 15, a terceira parcela em 30 dias, a quarta parcela em 45 dias. Estamos falando aí de um ticket médio de R$500 a R$1.000, por exemplo, mas a fintech ela oferece para o varejista que se integra a essa solução o pagamento no dia seguinte do valor integral com uma taxa muito inferior à que é adotada hoje no mundo dos cartões de crédito, antecipação de recebíveis, etc. Então, isso já está acontecendo no Brasil, e eles oferecem também como diferencial o seguinte, olha, se você é um pequeno varejista, você não precisa se preocupar em montar uma baita de uma estrutura de comércio eletrônico para vender seus itens.
Eu crio o meu marketplace, então o cliente ele vai entrar no meu site da Fintech, que oferece o serviço, oferece uma infinidade de links para compras de mercadorias dos pequenos varejistas, e o cliente pode optar por pagar ou no cartão de crédito, ou no cartão de débito, ou no boleto, ou no parcelado em 4 vezes, que aqui no Brasil está se utilizando de um grande benefício, que é o Pix. Então, todo esse parcelamento é feito através do Pix. Isso dá uma garantia adicional para todo mundo que está envolvido aí nesse processo, com custos muito menores do que os que existem atualmente. Temos oportunidades inimagináveis a caminho com a implementação do 5G. Então, quando estou falando do 5G, né, cidades inteligentes, comércio eletrônico, internet das coisas, a digitalização do agronegócio, casas inteligentes, home care, saúde, seguros, carro autônomo, fim do Wi-Fi, mas já se começa a falar, claro, do 6G. Enquanto falamos do 6G, estamos falando do que é chamada internet dos sentidos. Para dar um melhor exemplo, né, para tangibilizar para onde isso pode ir, né, é a junção do físico com o digital, mas biológico. No limite, eu coloco como se diz, um visor, né, no meu rosto, coisas que já existem hoje, que a gente já conhece. Vou ter um sensor ligado ao meu pé direito, ao meu pé esquerdo, e eu realmente vou poder jogar futebol remotamente. Né? Então, vou ter a sensação tátil de um jogo de futebol usando aí a tecnologia, por exemplo, do 6G que vem pela frente. Né? Quer dizer, o 5G que ainda está chegando, né? Já chegou, mas, enfim, poucos ainda tiveram a oportunidade de ver o impacto disso no nosso dia a dia. Isso oferece ainda mais coisas para a experiência de todos nós em relação ao uso da tecnologia. Evidentemente, falamos da digitalização do varejo, né? Tem componentes importantíssimos, né? Como a personalização e customização, a gente pode ficar horas falando sobre isso. Já foi comentado anteriormente na apresentação, né, que vimos antes, o uso dos dados, né, como algo fundamental para a tomada de decisão, o conceito do omnichannel, o varejo físico versus o varejo online, a complementariedade. E eu não poderia deixar de falar de fidelização. Né? E quando a gente fala em fidelização, eu gosto sempre de usar uma imagem, né, de um filme do James Bond, que alguns de vocês talvez tenham assistido, que é os Diamonds Are Forever, né? Os diamantes são eternos. O fato é... Os diamantes são eternos, mas o cliente não é eterno. Então, temos aí desafios, quando a gente fala em fidelização, e para o segmento de joia, do setor joalheiro, também oferecem oportunidades muito boas, né? Quer dizer, como desenvolver um programa de fidelidade, lealdade, com inteligência, maximizando os recursos digitais, sem perder o básico, que é o relacionamento presencial, como adquirir, como reter, como alimentar o programa. Não se trata apenas de milhas, de pontos, é muito mais do que isso. Então, hoje, os compradores eles querem uma relação com a marca que vá além do transacional, oferta de cupons de desconto, cashback, monetização de pontos, frete grátis, carência maior e parcelamento maior e sem juros, facilidade de acesso para fazer as transações de compras, a experiência, enfim, é uma série de questões muito interessantes aí quando a gente discute de programa de relacionamento, programa de lealdade, e a questão dos serviços financeiros ele é fundamental para o sucesso disso tudo. Teria muito mais para comentar com vocês, né? Evidentemente, a gente está caminhando para um modelo em que a economia informal ela está sendo cada vez mais impactada, então, tudo aquilo que está sendo feito pelo Banco Central, a oferta de produtos e serviços financeiros por agentes financeiros e não financeiros, como varejistas, etc., tudo isso tem como objetivo aumentar a inclusão digital, aumentar a inclusão financeira da população brasileira. Hoje, os números, quando a gente fala em bancarização,
os números são muito vagos, né? Então, não há um número oficial. Aproximadamente se fala que hoje 72% da população economicamente ativa no Brasil, ela de alguma forma é bancarizada. Eu acho que esse número ainda é inferior. Ainda há muita restrição, há uma questão muito cultural, principalmente num país com a enormidade que é o Brasil. Então não adianta Rio de Janeiro, São Paulo, Sudeste, Sul, as capitais. São mundos totalmente diferentes da realidade do Brasil como um todo, mas o fato é há um avanço muito grande. Como eu comentei anteriormente, os programas sociais do governo, evidentemente, trouxeram muito mais gente para o mundo financeiro. Porém, infelizmente, a grande maioria dos que recebem um auxílio pandemia, um nome que a gente quiser dar, enfim, eles, em vez de usarem aquele meio de pagamento para transacionar no consumo, a primeira coisa que eles fazem é sacar aquele dinheiro e botar o dinheiro no bolso. Então, isso ainda é uma questão cultural muito importante que vai... Por que eles fazem isso? Porque eles têm medo. Ah, não, porque, primeiro, o dinheiro no bolso é mais seguro. Todo mundo sabe que não é, mas, enfim, eles têm medo que, com as contas digitais, o governo vai estar monitorando os seus hábitos de uso, vai aumentar os impostos, enfim, tudo isso também pode acontecer. Mas o fato é, há um trabalho muito forte no Brasil do combate à informalidade, né, e dessa inclusão digital e financeira. E eu acho que, nesse sentido, a gente está avançando muito com ferramentas como o Pix, com a nova realidade do mundo de pagamentos aqui no Brasil, com toda essa digitalização, né, que torna tudo muito mais conveniente. E a conveniência, evidentemente, ela traz riscos, né? Nós não comentamos aqui sobre temas do nosso dia a dia, como quais são os riscos que eu tenho com o Pix, por exemplo, de ser assaltado na esquina. É uma realidade, eu não tenho uma resposta para isso. Existem alternativas, né? Mas, enfim, é um desafio que a conveniência traz, que a tecnologia traz para o dia a dia da gente. Eu queria agradecer, evidentemente, abrir para perguntas, e eu fico à disposição. Mais uma vez, eu coloco aqui o meu QR Code, né, para permitir aí o contato de cada um de vocês no futuro para outras oportunidades, outras discussões desses temas que, como eu falei antes, eu sou um apaixonado. Obrigado. Obrigada, Ernesto. Bom, temos um tempinho. Já temos uma pergunta. Por favor, se quiser se identificar, temos duas questões aqui. Ernesto, deixa eu te perguntar. O Pix, ele realmente é controlado pelo governo? Ou seja, as pessoas que fazem gasto com o Pix, elas têm o comprometimento de estar dentro do imposto de renda aquele ganho? Ou seja, o cartão de crédito, quando a empresa recebe, o governo informa que ela fez aquela venda. No caso do Pix, dos dois lados, tanto do consumidor quanto da empresa, ele é controlado pelo governo? No limite, sim. No limite, tudo é rastreado, né? Evidentemente, existem valores que, como no modelo, como você mesmo comentou, do cartão de crédito, acima de um determinado valor, a instituição financeira ela é obrigada a informar para o Banco Central, enfim, transações de valores mais altos, para que o Banco Central, eventualmente, faça, os órgãos reguladores, digamos assim, façam o que querem fazer para averiguar aquilo. Mas, no limite, sim, tudo é auditável, tudo é rastreável. Não necessariamente aquela informação vá sair do banco para uma autoridade monetária. Tudo depende dos valores que são transacionados. Valores pequenos, não. Quer dizer, na verdade, aquilo... Em outras palavras, uma transação de Pix que eu vou fazer de R$20 daqui para lá, essa informação ela não é passada para a autoridade monetária, mas ela está à disposição para qualquer questionamento que venha a acontecer, sim. Tem outra questão na primeira fila, por favor. Ernesto, então, com isso tudo que você mostrou, a gente pode chegar à conclusão que a informalidade também está com os dias contados. Ou você acha que existe espaço para que uma criptomoeda ou qualquer outro tipo de moeda não controlada, rastreável por um Banco Central, pode reverter essa situação que acho que é inexorável da gente realmente estar combatendo essa informalidade a nível nacional e internacional? Porque a percepção, então, é que essas transações internacionais, então, elas são praticamente impossíveis de serem realizadas sem ser rastreadas. Ótima pergunta.
Sim, a informalidade está com os dias contados, né? Cada dia que passa... Eu gosto de fazer uma analogia da informalidade com a fraude. A gente pode dizer que são coisas parecidas, dependendo da vontade de uso, mas os fraudadores, que não tem nada a ver com a informalidade, os caras que atacam, né, as bases de dados, que fazem uma determinada fraude financeira do ponto de vista de tecnologia, eles estão sempre procurando estar um passo adiante. Por isso a gente até brinca chamando os engenheiros sociais, né? Porque eles estão sempre um passo adiante na tecnologia para tentar... Por isso que até um bom fraudador que saiba usar de forma inteligente, ele é contratado a peso de ouro para ajudar empresas de segurança como se diz, a mitigarem o problema da fraude. A mesma coisa em informalidade, né? Quer dizer, a cada dia a gente vai descobrir alguma etapa, alguma brecha. E eu digo de novo, a fraude como a informalidade é que nem um vazamento que a gente tem em casa, né? A água está sempre procurando um cantinho para se infiltrar, né? Mas, evidentemente, está cada vez mais difícil, né? Está tudo sendo realmente rastreável. Mesmo as transações feitas com moedas digitais, não é à toa que os governos do mundo inteiro estão criando suas próprias moedas digitais, além da Tiffany, né? Com a Tifcoin, mas assim o CBDC aqui no Brasil, enfim, no mundo inteiro as autoridades também estão criando isso, também para minimizar os impactos da falta de ferramentas para rastrear. Mas, sim, eu diria que está com os dias contados, né? Cada vez mais difícil. Você acredita que existe uma tendência... Você que vive nesse meio, você acha que existe realmente uma tendência a nível mundial da gente ter uma grande reforma fiscal e tributária baseada nas transações financeiras? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Quer dizer, tudo se torna mais simplificado a nível global. E é para isso, quando a gente fala em interoperabilidade, né, quer dizer, ela começa por processos, né? Essa é a fase inicial. Garantir que, da mesma forma como eu dei o exemplo, que eu transaciono com um cartão no país A, país B, país C, com a mesma experiência, através dos mecanismos novos de pagamento instantâneos, eu também vou ter essa interoperabilidade global daqui a pouquíssimo tempo, e não vejo como, em algum momento, também as questões tributárias também serem trabalhadas da mesma maneira. Pelo menos eu espero, eu tenho essa expectativa, que acho que isso vai tornar o mundo mais fácil. E diria até, principalmente... Ao contrário do que se imagina quando a gente fala em questões tributárias, mais barato, porque aumenta a base, né? É uma questão de escala. Mas é uma expectativa, né? Não é uma resposta clara. Próxima questão, na frente também. Então, a pandemia acelerou muito essa questão das vendas online, né, para todos os mercados. Nosso mercado ele fica muito na mira dos golpistas e das fraudes, né? Porque o ouro ou relógios, enfim, produtos caros. Teve alguma evolução no sentido de como garantir esse recebimento do pagamento? Porque os cartões, até hoje, a gente não consegue fazer uma venda garantida. Esse PIX garantido, talvez, lá na frente, mas no mercado mais próximo, qual que é a solução para o nosso mercado fazer vendas online? Olha, a pergunta ela é muito interessante porque este é o grande desafio a nível global de quando a gente fala em sistemas, soluções de pagamento. A gente quer que a experiência do usuário, do cliente que vai fazer uma compra, seja a melhor possível, do tipo, eu não quero encheção de saco, em bom português, na hora que eu vou fazer uma compra. Eu tenho um token, eu tenho um código, eu tenho 15 senhas, eu tenho que entrar com o meu aplicativo no meu celular para fazer uma validação, alguém me liga depois para confirmar se eu sou eu. Então, do ponto de vista do usuário final, a gente quer cada vez mais tornar essa experiência melhor. Do ponto de vista do vendedor, é a mesmíssima coisa. A gente quer garantir a segurança, o mercado quer garantir a segurança da transação para os dois lados. Então, por exemplo, novas tecnologias, elas estão sendo, a cada dia, elas estão evoluindo muito. As próprias bandeiras, né, uma Mastercard, Visa, elas cada vez se autodenominam como empresas de tecnologia que estão desenvolvendo soluções que vão mitigar todos esses problemas. E a solução ela vai pela biometria.
ela vai pela questão de como você utiliza um device, né, seja um computador, seja um celular, seja você mesmo no ponto de venda, na tua interação presencial com o lojista, mas como é que hábitos que são, características que são suas, muito mais do que a senha, muito mais que simplesmente a digital, mas um conjunto de características que possam garantir que você é você. Então, hoje já tem tecnologias que se chama biometria comportamental, por exemplo, que permite identificar a forma, a velocidade com que você digita um teclado, seja no seu computador ou seja no seu celular. A forma como você pressiona a tela do teu celular, a maneira como você segura o teu celular na hora de fazer uma transação. Tudo isso está evoluindo muito rapidamente, de forma que, em algum momento, a gente consiga fazer uma transação absolutamente segura, eliminando todas essas coisas chatas, complicadas, que, no limite, derrubam a venda. Né? Não, sem falar em você não receber, porque a penalidade da transação, dependendo da transação. Vou dar um exemplo de uma coisa, só para ajudar a tangibilizar vocês, como era, hoje é pré-histórico também que eu vou contar, como era a compra com cartão. Quando eu trabalhei no Itaú, a minha equipe desenvolveu, né, fez toda a implementação do cartão com chip, né? De novo, algo pré-histórico hoje, estou falando de 2005, porque o cartão com taxa magnética era absolutamente fraudável, né? A coisa mais fácil do mundo era clonar um cartão com taxa magnética. O chip é impossível de você clonar os dados que estão no chip. É impossível. Tudo que você lê, não é bem assim. É o cara que escreveu a senha no verso do cartão, tem uma série de coisas que não é da tecnologia. Mas, durante muito tempo, o que aconteceu? Qual foi a convenção da indústria? Eu tenho um cartão com chip. Fiz uma compra no lojista, cuja maquininha não aceitava chip, só tarja, e havia uma fraude, quem pagava aquela conta não era o cliente, o usuário do cartão, era o lojista, na verdade, era o adquirente que forneceu aquela maquininha. Vice-versa, se eu tinha um cartão com tarja magnética e usava num lojista que aceitava a transação com chip, e a transação era feita por taxa magnética e tinha uma fraude, quem pagava a conta? Eu, no caso, o banco, porque o banco não me deu a ferramenta para eu poder ter a segurança que eu queria. Tudo isso, trazendo para o mundo do comércio eletrônico, é a mesma coisa. Tem várias tecnologias novas que elas estão sendo implementadas, que é token, autenticação de 2 fatores, tem uma série de coisas, mas que ainda não trazem uma boa experiência para o cliente final e, no limite, traz um prejuízo para o varejista. Então, acho que o desafio da indústria como um todo é criar soluções que elas são baseadas em comportamento do usuário, do comprador, que vai literalmente minimizar ao máximo, minimizar o risco daquela transação. Porque ninguém quer perder a transação. O cliente quer realizar a transação e o lojista quer vender. E a gente está caminhando para isso de uma forma muito rápida. Não sei se eu respondi, mas... Hoje, não. Nesse momento, ainda não. Mas estamos caminhando rápido para isso. O mercado demanda isso. Ok? Agora, voltei aqui. Perfeito, Ernesto. Olha, que essas maravilhas cheguem logo, para ontem. Estão chegando e muito rápido. Então, muito obrigada aqui mais uma vez, Ernesto, pela sua apresentação, viu? Excelente. Olha, quantas novidades aqui estão por vir.